estava olhando no WhatsApp com você aqui pela coisa, se apresenta, online, né? Se apresenta, fala um pouco de você e a bola é sua. Ok, gente, um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite da Antônia, né? É um prazer muito grande, especialmente porque, então vamos começar a falar de mim, né? Eu sou professora universitária há mais de 23 anos, né? E há cerca de uns 3 anos, aproximadamente, eu comecei a trabalhar com projetos hidroambientais no projeto Manualzão, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Comecei trabalhando com assessoria técnica e hoje eu sou coordenadora de integração entre o Instituto EQUI, que trabalha basicamente com assessoria técnica, e com o projeto Manualzão, que trabalha com projetos hidroambientais. Bom, e aí por que eu vim parar aqui, né? Eu vim parar porque eu trabalho especialmente, desde que eu trabalho dentro da universidade, eu trabalho com metodologias participativas, né? E, consequentemente, todas as minhas ações e todos os meus projetos, eles sempre vão ter esse viés aí de, né, colocar as pessoas para participarem, tanto do processo de aprendizagem, quanto, né, dos projetos, das assessorias técnicas. E, basicamente, né, quando eu entrei para o projeto Manualzão, na verdade, eu entrei para o Instituto EQUI, eu entrei para fazer o plano de trabalho, né, da assessoria técnica em duas áreas, né, que foram atingidas pela lama de Brumadinho. E quando a gente foi a campo para poder fazer esse trabalho, né, vamos fazer o plano de trabalho, a premissa, e aí eu falo com vocês, a premissa jurídica, né, era que esse plano de trabalho ele deveria ser participativo, né? E, consequentemente, nós ficamos à frente, né? Eu e uma colega, Ângela Gomes, a gente ficou à frente da metodologia participativa que a gente utilizaria para poder desenvolver o plano de trabalho com os atingidos das áreas 4 e 5, que pegam a partir de Curvelo até a represa de Três Marias, né? Então, nós fizemos pesquisas, né, sempre, né, com a base da participação social e com a participação da população, nós trabalhamos especialmente com uma metodologia que se chama diagnóstico rápido participativo, para que a gente conseguisse, de fato, né, que as pessoas contribuíssem para esse plano de trabalho e para que esse plano de trabalho não fosse nosso, ele fosse realmente dos atingidos. Bom, de lá para cá, né, aconteceram várias questões, né? Hoje as ATIs, elas têm vários núcleos de mobilização social que foram montados a partir dessas metodologias participativas, né? Então, são várias as técnicas que a gente utiliza para poder conseguir atingir essas pessoas. E, paralelamente a isso, eu fui trabalhar no Projeto Manualzão, né? O Projeto Manualzão, para quem não sabe, né, ele é muito famoso aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é um dos primeiros projetos hidroambientais, né, do estado de Minas Gerais. Ele tem 25 anos e ele trabalha muito tanto na coleta de dados e na resolução de problemas de forma participativa, como também com projetos, né? Vários projetos que nós já desenvolvemos no decorrer desses 25 anos, mas sempre com essa premissa participativa, tá? Então, sempre, né, planejamento, em tudo a gente pensa muito na questão da participação. Então, quando a Antônia me convidou, né, eu falei, olha, eu tenho um projeto bem bacana que acabou de acontecer, né? Nós estamos aqui começando agora, nesse momento, a planejar a fase 2, né? Porque ele foi um projeto muito bacana e muito bem aceito, né? E também, claro, de forma participativa. E aí eu falei, vou então apresentar para os seus, né, alunos o Cultivando Águas, que é um projeto participativo
e que eu acho que existem vários meios da gente pensar a participação social, né, gente? Existe aquela, né, que é instituída e que é pesada e que é complicada, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, não sei quem teve a possibilidade aí de ouvir sobre essa questão da TI, que é um trabalho pesado, né? Porque as pessoas perderam muito, né? As pessoas perderam, é muito complicado, de vez em quando a gente escuta assim, a gente perdeu a nossa dignidade, né? E isso é uma coisa muito ruim, porque você perde a sua autonomia. Você está de um lado de um rio, você está numa área rural e você não pode usar o rio, né? Então, é um trabalho muito forte, muito pesado, muito complexo. E, ao mesmo tempo, tem projetos que trazem a educação, trazem a discussão, trazem a colaboração como uma forma da gente realmente realizar os sonhos. E aí a minha opção foi trabalhar com esse mais leve, tá? Então, assim, claro que eu estou aqui, depois, né, a nossa ideia é bater um papo sobre a nossa conversa, e estou aqui disponível para poder responder dúvidas, tanto sobre o projeto Cultivando Águas, quanto também sobre o trabalho da TI, né? Sobre a experiência que eu trago sobre esses trabalhos. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês agora, pessoal. Vou tentar, tá, gente? Eu me lembro que quando nós começamos esse trabalho da assessoria técnica, vocês podem imaginar, era uma área rural, né? Nós estamos necessariamente em área rural, com o avanço tecnológico que nós temos no Brasil, né, gente? Não temos internet tão fácil quanto acreditamos nas áreas rurais. E a gente tinha de começar esse trabalho. Então, as nossas metodologias participativas, elas foram todas adaptadas para a gente trabalhar online, né? Então, nós fizemos esse trabalho árduo de começar a conversar com a população, né, no meio da pandemia de Covid, e, consequentemente, a maior parte desse trabalho foi desenvolvido online, tá? Não porque a gente queria, mas é porque não podia, né? E a gente precisava desenvolver esse trabalho porque a justiça já tinha liberado e queria que a gente começasse. Então, tudo começou online. Então, essas dificuldades que a gente tem aqui, né? Eu me lembro que a gente falava assim muito com os atingidos, falava, gente, não fiquem com vergonha, porque estamos todos no mesmo barco e aprendendo juntos, né? Porque a gente estava aprendendo a trabalhar com essa tecnologia que hoje a gente utiliza para caramba, né? Mas que na época a gente, sim, não tinha noção de como que a gente ia acabar desenvolvendo. E acabou acontecendo e foi muito bacana. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Provavelmente vai demorar um pouquinho, porque eu já testei aqui, demorou. Tá? Então, tenha um pouquinho de paciência, por favor. Não esquece de abrir o fone, não, é o som. Agora, Márcia, que uma coisa maravilhosa esse título, Cultivando Águas, né? Que coisa bacana isso, gente. Eu acho ele cultivar, muito... né? Olha, o cultivo é isso, né? É um bem, uma coisa que precisa ser cultivada. Olha que coisa maravilhosa, que insight bacana que vocês tiveram, viu? Ai, que bom que você gostou, porque, Nossa. gente, não estou falando. Agora não está aparecendo para mim a guia separada. Vou fechar e vou cancelar e vou começar de novo, tá vendo? Tá. Precisamos de permissão para compartilhar a tela? Tem isso? Não precisa, Eduardo. Eduardo, você liberou a Márcia como apresentadora? Sim, liberei. Ela tinha até feito, né? É. Será? Seu microfone não está funcionando, Márcia. Márcia, eu não estou ouvindo. Seu microfone bugou. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Agora vai. É porque eu estava tentando aqui e a hora que eu partilhei o som, ele parou. Mas Sim. agora eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Sim. Estão vendo agora, gente? Sim, estamos vendo. Perfeito. Isso. Chegou, isso. Vamos lá.
Então, aqui, gente, primeiro, esse projeto, né, eu gosto sempre, embora, né, não seja uma obrigação colocar de onde que vem a verba, porque é uma forma diferente de trabalhar, né? Esse projeto foi um projeto financiado pela Gabinetona, né, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mais especificamente pelo trabalho da Áurea Carolina, tá? E esse projeto, gente, na verdade, ele se inspira, né, no projeto 1 milhão de cisternas, que já acontece no Nordeste há bastante tempo, né? Então, ele é, na verdade, um projeto de divulgação de tecnologia social, tá? Então, qual que é o principal objetivo que eu penso quando eu falo desse projeto? Eu penso, basicamente, na questão multiplicadora e na possibilidade das pessoas conseguirem sozinhas, né, resolver um dos problemas gravíssimos que nós temos enfrentado já no Brasil, que é a crise hídrica, né? A falta de água que nós estamos vivenciando em diversos lugares do país. Alguns lugares em função do clima, né, que já é semiárido, e outros, né, a partir da crise mesmo, né? Ou por poluição das águas, como nas grandes cidades, ou, no nosso caso, muito sério, o enfrentamento às atividades minerárias, né? Não sei se vocês sabem, mas Belo Horizonte é uma cidade que depende hoje de 70%, né, das suas águas vem do Rio das Velhas. E o Rio das Velhas ele está sofrendo com a lama invisível, né? Então, assim, existe a possibilidade de várias das barragens romperem. E isso já significa, então, que nós já temos um comprometimento com a nossa água, né? Se acontecer qualquer coisa, gente, 70% da cidade vai ficar, não é nem da cidade, é da região metropolitana, vai ficar sem água, tá? E o projeto Manualzão, então, vamos começar a falar sobre ele, né? Ele é um projeto que surgiu dentro da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a partir do momento em que um grupo de médicos que trabalhava com internato rural, né, que trabalhava na área rural, começou a identificar que boa parte dos problemas que eles estavam vivenciando com seus alunos nas áreas rurais era proveniente da falta de qualidade da água. E aí eles começaram muito, né, a pensar nisso, né, trabalhar com a questão da volta do peixe ao rio, porque o peixe voltando, isso significa que a qualidade da água estava boa, né? E aí eles começaram a trabalhar em 1997, era um projeto, né? Projeto de extensão, quem trabalha aí com projeto de extensão sabe, ele tem início, meio e fim, normalmente. Era um projeto que, teoricamente, né, era para durar pouco tempo, e ele está aí há 25 anos na luta pela qualidade das águas, tá? Então, o projeto Manualzão é o projeto, né, onde eu trabalho atualmente, e onde, né, surgiu esse projeto Cultivando Águas, que é justamente essa questão. Vamos pensar, né, como enfrentar essa crise que a gente está para poder vivenciar a qualquer momento, né? E, além disso, como ter água boa, né? Água de qualidade, daí o nome, né? Cultivar águas. Nós temos como cultivar águas, nós temos como lidar com coisas que a gente achava que teria para o resto da vida abundantemente. Eu sou geógrafa de formação e eu me lembro quando eu estudei recursos naturais, água era um dos exemplos de que era um recurso infinito. Tá? Então, esse programa, gente, é um programa que começou no semiárido do Nordeste, né? Aí nós temos aqui a ASA, que é a Articulação do Semiárido Brasileiro, criou o programa 1 milhão de cisternas e nós começamos a utilizar de uma forma meio diferente, tá, gente? Antes de passar aqui, eu gostaria de colocar para vocês o seguinte, que para a gente o importante não é construir uma cisterna, mas é discutir por que a gente precisa de cisterna de captação de água de chuva atualmente.
né? Então, a gente precisa, por uma série de fatores, as pessoas precisam de ter consciência, e aí, por meio da construção das cisternas, que, claro, é feito de forma participativa, junto com a população, a gente consegue fazer essa discussão de uma forma muito mais efetiva do que normalmente a gente faz, tá? E aí o projeto, ele tem aqui 3 fases, né? Eu vou ocultar isso aqui, gente, porque ele está na frente dos slides para vocês, né? Ele tem 3 fases que são muito importantes. Primeiro, a mobilização social, né? Cada vez mais importante para o desenvolvimento de todos os trabalhos participativos, né? A capacitação, ou seja, né, fazer as pessoas entenderem o motivo da construção dessas cisternas, lembrando que são cisternas de captação de água de chuva, né? E, finalmente, a implementação dessa tecnologia. Então, você discutiu o porquê, né? As pessoas estão entendendo, né, que aquela água que corre ali perto, ou porque está muito poluída, ou porque, né, está cada vez mais reduzido o seu volume, elas, né, nem sempre estarão ali, e que, consequentemente, a gente tem que estar preparado para lidar com essa crise hídrica, né? Então, o projeto, ele tinha como objetivo construir 8 cisternas de armazenamento de água de chuva, algumas delas de 16 mil litros, outra modelo de 52 mil litros, isso dependia do espaço e das características tecnológicas dos lugares, e onde, especialmente nessas bacias que hoje passam por esse enfrentamento de uma maneira muito forte, né? A bacia do Rio das Velhas e a bacia do Rio Paraupeba. Eu estou aqui representando uma equipe, tá, gente? Não deu tempo de eu passar o link para a equipe, não deu tempo de eu convidá-los, mas eu estou aqui representando, não estou sozinha, claro, né? Antônia, a Carla, né? Hoje é coordenadora geral do Projeto Manuelzão e das ATIs, né? Então, eu sei que você conhece, é uma amiga que a gente tem em comum. E gente, vocês estão me ouvindo? Sim, estão ouvindo. Está tão silêncio que eu falei, gente, só falta estar aqui falando para ninguém. Não, não você vendo, pode. tá, gente? Então, se precisar, pode me ativar aí por voz, tá bom? Ah, você não está vendo a gente, não. Né? Eu não estou vendo. Mas a gente está te os meus vendo. slides. Eu estou tá? te vendo. Perfeito, não tem problema. Então, qualquer coisa, vocês me param, tá bom? Tá bem. E aí, nós temos aqui uma equipe, e o bacana dessa equipe aqui é que, como é um projeto de extensão, a maior parte deles são estudantes, né? Então, nós temos aqui características muito próprias, são equipes interdisciplinares, nós temos pessoas da comunicação, pessoas da engenharia, da arquitetura, da biologia, do meio ambiente, da geografia. O Poliano é também o nosso coordenador do Manuelzão, né? O coordenador de origem, porque ele é o médico que está à frente desse projeto atualmente, né? E o Bernardo foi uma pessoa que trouxe esse projeto para a gente, que é da área de vídeo, né? Então, um dos produtos desse projeto foi um vídeo. A tecnologia cisterneira, ela foi uma tecnologia desenvolvida por um pedreiro, tá, gente? Então, acho assim, muito bacana, porque o objetivo dela é justamente que as pessoas comuns consigam fazer, e não que os engenheiros e arquitetos, né? Então, ele é muito nessa linha aí de, olha, né? Juntando os esforços, a gente consegue melhorar a qualidade de vida. Né? E aí, as possibilidades da inclusão da água, né? Melhoria na dieta familiar, dessedentação de animal, uso doméstico, consumo humano, desde que tratado, tá, gente? E melhoria das condições de vida, ou seja, é uma água que basicamente você pode usar para tudo. Né? Então, ela é muito acessível. Aqui tem as etapas de construção, como vocês podem ver, não é uma coisa muito difícil, né? Porque as próprias pessoas desenvolvem as placas, né? Então, aqui nós temos as ferramentas, a gente faz as placas, e depois essas placas elas são encaixadas umas nas outras dentro de uma armação, para que você possa passar o reboco e, finalmente, ela está pronta, tá? Então, ela é uma tecnologia muito simples,
né? Capta a água do telhado, passa pela calha, você instala a tubulação nessa calha, e essa água, né, desde que você tenha um cuidado de desprezar as primeiras chuvas, é uma água que já chega limpa aqui, não para o consumo humano. Para o consumo humano, a gente tem que colocar cloro, né, tem que fazer aditivos. Mas fora isso, ela já pode usar para absolutamente tudo, tá? Márcia, essas placas, elas são de concreto? Concreto. Então, a gente faz a mistura, né? Coloca nas formas e as formas, elas já geram as placas. Sim. Tá? Onde que nós trabalhamos com essas, né? Com essa tecnologia, gente? Primeiro, tem os critérios de seleção, né? Então, a gente faz um estudo de viabilidade, né? Então, normalmente, onde que, né, nós colocamos dentro de uma planilha quais são os critérios sociais e quais são os critérios tecnológicos e construtivos, né? Para que assim a gente consiga, de fato, fazer com que o trabalho seja comunitário, do início ao fim, né? Desde a construção até a utilização dessa água. Então, onde que a gente constrói normalmente? Normalmente a gente constrói em escolas, em creches, né? Em postos de saúde de interior. Então, são lugares em que a gente, aqui em Belo Horizonte, foi em hortas urbanas ou em centros, né, de moradores de bairro, né, como é no caso do Comupra, no Ribeiro de Abreu, e, consequentemente, né, são lugares em que a gente sabe que essa água vai ser bem aproveitada. E tivemos também a construção no município de La Sance, né? O município de La Sance é um município que está muito próximo da área do semiárido do estado de Minas Gerais, é uma área que já sofria com essa crise hídrica, e lá, então, nós desenvolvemos 5 cisternas de 52 mil litros. O que isso significa, gente, em termos práticos? São 250 mil litros de água que, ao invés de voltar para o rio rapidamente, ele vai ser reaproveitado para depois chegar no rio. Tá? Isso, gente, é tão bom, né, que reduz enchente, né? Porque as nossas águas, elas caem muito, né? Uma quantidade muito grande em pouco tempo. E a gente reduzindo, né? A gente contendo essa água por um tempo, acaba que a gente consegue fazer com que ela, né, ela demore mais a chegar no rio e, consequentemente, o rio ele não encha tanto quanto ele encheria se essa água não fosse retida. Então, é uma tecnologia boa, tanto para a área rural quanto para a área urbana. E aqui em Belo Horizonte nós construímos 2 de 16 mil litros, né? Uma é muito mais nessa coisa da tentativa de enfrentar mesmo lugares que já passam por problemas, né, de falta de água, mesmo estando perto de rio, porque o rio está muito poluído dentro da cidade, né? E, consequentemente, a gente não pode usar as águas, né? Então, basicamente, esses 2 lugares. Onde foi? Uma na Ocupação Vitória, né? Numa área que tem uma horta comunitária e que eles estão utilizando muito essa água, né? Nós já voltamos lá, já vimos, e a horta está maravilhosa, verdinha, né? Mesmo depois da seca. E a outra foi no Comupra, né? Como eu coloquei, na comunidade, nos amigos do Ribeiro de Abreu. Escolhemos várias das localidades e vimos aqui os fatores, né? Acesso, relevo, né? Se tem captação de água ou não, se dá para poder captar essa água de acordo com o tamanho do telhado, a importância social, né? Quem que vai utilizar essa água, e também o fator multiplicador, né? Então, onde que os mutirões eles são melhores, justamente para que mais pessoas tenham a possibilidade de propagar a tecnologia. E aí, gente, tem uma coisa bastante interessante. Só em La Sance nós formamos 30 cisterneiros, né? Mais os daqui de Belo Horizonte, foram vários.
E aí já tem as frentes, a gente já falou sobre isso, a mobilização social ela é fundamental, nós vamos nas comunidades primeiro, conversamos com as pessoas, para que elas participem das oficinas, elas participem do mutirão, né? Então, a mobilização é muito importante. Aí tem a parte da engenharia, que faz o planejamento da obra, que faz a compra do material, que executa o processo, né? E, finalmente, a parte de comunicação, que nos dá todo apoio, né? Registra todos os encontros, ajuda a fazer, preparar o material que vai ser utilizado com o material, com o pessoal, né? Com as comunidades, e também faz a divulgação nas redes sociais, para que a gente consiga, de fato, que as pessoas utilizem muito, né, muito bem, né, desse recurso. Bom, o que nós consideramos, gente? Que o projeto ele foi além dos objetivos, tá? A única questão que, de fato, acabou pegando é o período inflacionário que nós estamos vivenciando. Nós calculamos para poder fazer 8 cisternas e acabou que nós tivemos de tirar uma, né? Especialmente por causa da inflação, né? Então, nós ficamos com medo da verba não ser o suficiente, aí nós falamos, não, então, para tudo dar certo, vamos tirar uma, né? Mas construímos 7 cisternas, essas 7 cisternas, elas, né, foram construídas em áreas com populações vulneráveis, né? Foram desenvolvidas atividades educacionais e de mobilização social que buscaram discutir os temas sobre a preservação social e preservação ambiental e pensar meio ambiente enquanto uma questão de saúde coletiva, né? Acho que isso foi uma coisa muito fundamental. E o mais bacana, gente, é como que a gente consegue empoderamento comunitário, né? As pessoas, elas ficam sabendo melhor sobre os seus direitos, que as pessoas não têm essa noção de que ela tem direito a ter uma água saudável, né? Porque isso tem a ver com a vida delas, a preservação da vida, e com a saúde ambiental dos seus territórios. Todos os produtos, eles foram entregues, né? E aí, aqui está um pouquinho do registro do que a gente vivenciou. Essa aqui, ela aconteceu no Comupra, aqui em Belo Horizonte, no Ribeiro de Abreu, e essa aqui é uma das metodologias participativas que a gente utiliza antes de começar o mutirão, né? Vamos conversar sobre a água, qual que é a importância da água, por que a água hoje é um recurso tão complexo que a gente tem que considerar. Estamos juntos, né? Essa dinâmica aí é uma dinâmica que a gente utiliza muito nas metodologias participativas, porque a gente precisa de envolver a população, né? E o envolver significa, nós estamos juntos, né? Se eles não estão sozinhos, a gente está aqui, a gente está acompanhando, a gente vai fazer junto. Então, essa é a primeira oficina e essa é uma das dinâmicas que a gente utiliza para pensar, vamos juntos, né? Essa dinâmica, Márcia, ela é aquela do novelo, que você vai jogando, a pessoa vai falando? Vai jogando e vai falando o nome, né? Ou qualquer coisa que vocês acharem que seja importante, não precisa de seu nome. É um grupo que já conhece? Vamos, então, pensar um objetivo comum para que cada um possa falar uma palavra e dar uma contribuição? E aí ele envia, né? E depois a gente avalia essa rede, como que ela está? Essa rede está forte, está fraca? E se um soltar, né? Como é que ela fica? Aí eles começam a perceber. E tudo isso, as pessoas, gente, participam de uma forma que vocês não acreditam, de tão bacana que é, né? É muito legal. As cartilhas, né? Nós desenvolvemos cartilhas de educação ambiental para discutir sobre a questão, né? Levamos revista do Manuelzão para o pessoal entender um pouquinho o que é o processo. E, finalmente, o mutirão de construção, né? Então, participa homem, participa mulher, tá, gente? Não tem essa coisa, né, de gênero. Inclusive, a nossa ideia, a princípio, era trazer uma cisterneira do Nordeste, justamente para ver, olha, não tem essa questão de ser homem ou de ser mulher, mas na época de vir, a filha dela pegou Covid e ela não pôde vir, né? Então, nós tivemos de chamar um cisterneiro muito bacana também, só para vocês terem uma ideia da dimensão do trabalho, gente. Esse cisterneiro, ele já construiu, né? Ele já participou de mais de 3.000 mutirões de construção da cisterna.
Tá? Então, é uma coisa, assim, muito bacana, né? Porque participamos todos, né? E cada um vai descobrindo sua habilidade, né? Eu descobri que a minha é carrinho de mão, ó. Eu sou boa nisso, né? Aí vai descobrindo. Tem outro que gosta de fazer massa, de preparar, outro gosta de peneirar, e aí vai embora, né? É a coisa que a gente vai descobrindo. E, finalmente, depois que a gente entrega, tem a oficina de cuidados com a cisterna. Ah, para poder explicar, olha, né? Agora ela está aí, mas a gente precisa de cuidar, né? Então, o que que a gente faz para cuidar? O que que a gente faz para que a água ela esteja pura, eu possa utilizar para qualquer coisa, né? Então, tem todo esse processo aí de explicar, né? Fizemos o nosso manual, tá, gente? Porque a gente penou muito, né? Existem já manuais de construção, mas assim, em uns você tem algumas informações, né, mais para construção, em outras você tem só do material, e aí a gente juntou tudo, né, utilizando já as nossas fotos, o material que a gente já fez, o esquema, e aí está um pouquinho do resultado do nosso trabalho, né? Vocês verem a do Comupra, o pessoal está tão apaixonado que já pintou, eles já fizeram uma pintura maravilhosa. A da Ocupação Vitória, eles já fizeram um sistema de bombeamento artificial, tá? Artificial que eu digo assim, é tecnológico, né? Eles instalaram placas solares aqui no telhado e para poder fazer com que a bomba, né, ela funcione automaticamente na irrigação da horta. Olha que coisa bacana, né? E eles que desenvolveram isso. Nós voltamos lá para ver como é que estava e eles já tinham feito isso tudo, né? As de Laçance, né, são maiores, tá, gente? Todas elas foram de 52 mil litros, porque lá tinha espaço, né? A maior parte, duas em escolas, algumas em associação de moradores, né? Então, resolveu o problema de crianças que não tinham, né? Tinha época que não tinha aula porque não tinha água dentro da escola, né? E aí a gente sabe como que fica o ambiente de uma escola sem água, fica muito difícil, né? Fica difícil para merenda, fica difícil para banheiro, né? E aí, duas escolas receberam duas cisternas de 52 mil litros, né? Essa aqui no posto de saúde, em Santa Maria, essa daqui foi numa associação de moradores, não, essa aqui é da escola, essa daqui é de associação dos moradores, né? E o ápice na minha concepção, tá, gente? A gente não tem noção, né, do que uma tecnologia social ela pode trazer para as pessoas, né? Isso aqui foi a formatura dos cisterneiros de Laçance. Eles formaram, eles quiseram fazer uma festa para a entrega dos certificados, porque todos estavam muito felizes pela primeira vez de conseguir um certificado da UFMG dentro da própria cidade, né? Então, assim, eles estavam muito felizes, eles fizeram uma festa de formatura, e foi muito bacana, assim, ouvir deles a experiência, né? Propagar isso para as famílias. E em Laçance nós tivemos, né, duas cisterneiras que formaram junto com esses 30, tá? E pensando em construir no sítio delas. Elas, né, nós temos uma terrinha, a terrinha está passando por dificuldade, mas nós vamos construir a nossa cisterna lá. Então, assim, na minha concepção, é o principal. Mas, além disso, né, nós temos também aqui uma questão que é, né, os cisterneiros e o que isso significa para a vida dos cisterneiros, né? Quando a Antônia falou assim, olha, uma geração de renda, né? Alguns desses cisterneiros já estão trabalhando com essas cisternas, eles estão virando os cisterneiros como o mestre que veio, né, propagar e trabalhar junto com eles. E aí eu vou colocar aqui para vocês um dos vídeos que nós produzimos, que foi um dos produtos finais, né? Que é sobre as daqui de Belo Horizonte. O menor, que é esse moço que vocês vão ver no vídeo, gente, foi o cisterneiro que a gente formou lá na Ocupação Vitória. Vou passar aqui para vocês. Meu nome é Valdeir,
todo mundo me conhece na comunidade como Menor, sou morador do assentamento do Vitória, na região do Baronesa, vai estar situado dentro de Belo Horizonte, uma parte de Santa Luzia, a maior parte de Belo Horizonte. Tem muitas mulheres lá, mãe de família, vai no campo para poder lavar vasilha, lavar roupa, vai, anda longe para poder buscar água na casa do vizinho, para voltar com a vasilha da água para casa, se alimentar, tomar banho. Algumas famílias têm umas partes mais baixas, está no início da rede, mas o pessoal que mora mais pro alto, mais afastado, vão chegar. A implantação dessa cisterna na comunidade vai trazer um benefício muito grande. Eu creio que quando as pessoas que têm uma dificuldade maior de acesso à água, pelo fato de não estar chegando, ter uma água armazenada, uma água dupla para eles utilizarem no dia a dia, ajudaria bastante, vai ajudar bastante. Eu estou me sentindo muito privilegiado por estar tendo essa oportunidade, estar representando a minha comunidade. Estou me sentindo muito grato também por estar aqui. De mim mesmo por estar fazendo parte de um projeto tão importante. Mas estou grato por estar aqui hoje, estou ansioso para aprender aqui e dar uma oficina lá, passar o conhecimento para outras pessoas da comunidade também. Quero passar essa oficina não só na comunidade, quero que isso se espalhe por toda a nossa região aqui, por todo o Brasil, onde eu puder levar o conhecimento e como vai PNL. Que Deus abençoe nossa comunidade, vocês que são de verdade, os amigos do que me respeito, que não age na falsidade, mas faltar no mundão, a derrota não foi pra nós não, agora que o menor tá forte, vai joga esse rabetão, joga o barrecão pro alto, vai descendo até o chão. Salve família, tamo junto. Até criou o rap. Até criou o rap. Que fez. Bom, gente, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Eu acho. Agora só falta eu aprender aqui como é que eu vou parar de partilhar, né? Como que é que vai ser, porque tudo aqui parou. Vamos ver aqui. Então, parar de compartilhar. Achei! Ô, Márcia, muito obrigada pela sua explanação. Gente, a proposta é que a Márcia falasse e que vocês fossem colocando questões para elas, né? Eu vou deixar a palavra livre para quem quiser fazer perguntas, viu? O que vocês gostariam de explorar um pouco mais na experiência que a Márcia trouxe aí para a gente, tanto das dinâmicas, né, quanto do próprio processo de trabalho, que é a produção de cisternas, esse processo de aprendizagem que ela traz aí da educação, dessa produção como processo educativo, né? Então, eu vou deixar aí quem quiser se manifestar. Vamos lá, gente? Regina? Esse né, processo aí de cisterna, essa água, ela não pode ser utilizada para comer, né? Para comer, mas pode ser usada para lavar roupa, né? Banheiro, quintal, para outros fins, né? No caso de nem ela passando por um tratamento assim de clorificação, ela poderia ser usada para alimentar? Regina, é a Regina. Pode sim, Regina, pode ser utilizada, desde que ela seja cloretada, né? O que a gente indica é o seguinte, colocar na cisterna o cloro não é muito bom, porque você perde a noção da quantidade. Então, vamos supor, você pingou X, acho que são 5 gotas por cada litro de água, tá? De cloro. Só que aí você está lá com 52 mil litros, né? Você pingou, colocou lá a quantidade do balde o suficiente para poder utilizar para tudo. Só que aí chove mais, aí você não sabe o quanto que choveu. Então, o que a gente indica? A gente indica o seguinte, olha, pega a água no balde, mede e aí faz o tratamento com cloro que pode utilizar sim, inclusive para alimentação, tá?
pode beber e tudo nesse caso? Pode beber e tudo. Agora, a gente indica que, além de cloretar, passe no filtro, né? Que é bom. Sim. É sempre bom, porque, na verdade, existem vários mecanismos de segurança, sabe? Tem telinha para poder não entrar bicho, tem os mecanismos para você mantê-la bem limpinha. E eu imagino que no Nordeste, onde a chuva ela é mais escassa, eles possam ter mais controle sobre isso. Então, é mais comum eles utilizarem na cisterna toda. Então, tem gente que faz aquilo ali que está na foto mesmo, pega a água e já bebe, tá? Porque já fez o tratamento dentro da própria cisterna. No nosso caso, como nós temos muito mais chuva, né? Então, vamos supor, deu uma chuva, você não conseguiu controlar a quantidade, aí a gente perde essa relação, então fica mais difícil. Você pode correr o risco ou de ter muito mais cloro, ou de ter cloro a menos, e nenhum dos dois é bom, né? Então, é isso. A gente indica, olha, tira a água, passa no filtro, coloca o cloro, que aí pode utilizar sim, inclusive para alimentação. Adelson, você quer fazer alguma pergunta, Adelson? Regina, quer continuar, Regina? Eu só queria fazer uma observação, que, assim, durante o momento que ela estava passando os vídeos, né, do pessoal e tal, e, assim, e aí foi passando um filme, assim, na minha cabeça, né? Eu pude perceber que foge, né, só do profissional. Então, assim, ele passa pelo social, pela missionaridade, né, pela solidariedade, pelo ensinamento. Então, assim, é uma coisa muito rica, né, esse trabalho, porque diante, né, das circunstâncias, igual principalmente no Nordeste e em muitos lugares que a gente vê que tem essa precariedade aí, gente, isso é muito enriquecedor, né? Vai muito além, né, do que a gente está acostumado aí como profissão, né? Muito bacana mesmo. Parabéns. Obrigada, Regina. Para você ter uma ideia sobre essa questão da importância, né? Eu fico imaginando, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a quantidade de ruas impermeabilizadas que fazem com que a água ela corra diretamente para o Arrudas e para o Onça e mata um monte de gente. Né? Quando você contém, vamos supor que cada casa de Belo Horizonte ela tivesse um sistema de captação, com certeza reduziria, né, a água chegar correndo no Arrudas e inundar. Né? E aí, o que acontece? Você tem uma prefeitura que está gastando horrores com bacias de detenção para cheia, né? Enquanto você tem soluções menores que você pode ajudar e que você vai criar uma cidade. Né? Aí, quando você pensa em missão e tudo isso, uma cidade melhor, né, gente? Uma cidade mais colaborativa, em que as pessoas entendam, né, maneiras de se emancipar, de não ficar só dependendo do Estado, né, para poder fazer tudo, né? Acho que é nesse sentido. Obrigada. Márcia, o Adelson escreveu aqui: boa noite, professora Márcia. Nesta sistemática, existe forma alternativa à captação da água da chuva que não seja por telhado e calha? Grato e saudações. Obrigada, Adelson. Na verdade, existe sim, tá? Um dos modelos é um modelo que eles chamam de calçadão, né? Então, é tipo uma quadra, né, em que eles fazem um sistema de captação diferente. Nós não trabalhamos com ela porque ela gasta muito espaço, né? E como você pode ver, aqui em Belo Horizonte, especialmente, nós tínhamos áreas que não têm, né, um espaço muito grande para de 52 mil litros, né? Então, a gente procurou trabalhar com essas, né, que são semi-enterradas, na verdade, elas não são todas enterradas, né? E muito mais por causa dessa dificuldade de ter uma área muito grande disponível para você fazer esse sistema de captação. Mas tem sim, e lá no sistema da ASAS tem esse modelo lá, como que é para fazer.
tá? Nós não encontramos nas áreas que a gente trabalhou nenhuma que tivesse uma aptidão natural do território, né, do terreno que a gente estava trabalhando, para poder fazer essa do calçadão. Mas em áreas rurais eu acho que é bem interessante, sim, porque aí você não depende do telhado, da calha, né? Então fica mais simples, mas nós não conseguimos construir dessa, tá? Ai, que interessante. Mais alguém, gente, gostaria de fazer pergunta? Adelso, você quer fazer mais alguma pergunta? Complementar aí o que você... Boa noite, a Cássia está perguntando. Boa noite, parabéns pelo projeto, Márcia. Por favor, gostaria de saber se vocês fizeram também uma cartilha com as dinâmicas utilizadas com participantes, a exemplo da novela. Obrigada. A Cássia que está falando, Márcia. Ah, Cássia, boa ideia, gostei dessa, viu? De fazer uma cartilha para as metodologias participativas, não é isso? Bem interessante. Mas nós não temos esse material ainda, tá, gente? Mas é bem interessante, eu gostei da ideia. A gente pode ainda vir a fazer, porque a gente está começando agora a fase 2. Para vocês terem uma ideia, nosso projeto ele foi apresentado para a Gabinetona no ano passado, né? Eles pediram para poder a gente apresentar como que estava. Nós apresentamos, nós estávamos um pouco na frente do que isso, a gente ainda não tinha chegado na fase da construção das cisternas, e eles gostaram tanto do projeto que eles aprovaram para 2022, né? Então, 2022, só que com o ano político, agora nós estamos começando, né? O ano passado nós começamos em abril, agora nós estamos em outubro, né? Para vocês terem uma ideia como é que o Brasil ele funciona em época de eleição. Acabou de chegar essa verba. E é uma boa, eu acho que a gente sintetizar essas metodologias. Mas, salvo me engano, eu vou dar uma conferida e depois eu posso até passar para a Antônia se realmente tem ou não, tá? E se, né? Se já é um documento divulgado, eu acho que o Instituto Ecuí, né? Porque o que aconteceu, gente? Eu e Núbia, né? Nós trabalhamos muito mais nessa coisa do planejamento e na implantação da TI, né? E aí foi implantado, já foi colocado, já tem outra equipe lá trabalhando com as metodologias participativas. Foi uma premissa, né? Todo mundo que eu, pelo menos, contratei, trabalhava com metodologia participativa. E eu ouvi assim, um rumor de que eles estavam fazendo uma cartilha sobre essas metodologias, tá? Então, eu vou procurar saber se já tem, porque se tiver, eu posso ver se eu consigo disponibilizar para vocês. Tá? Mas eu estou meio afastada dessa, mas eu gostei da ideia. Eu acho que realmente a gente precisa, né? Além das técnicas dos DRPs, né? Roda de conversa, história oral, né? Trilha dialogada, nós, né? Utilizamos muitas outras, né? Nessas que a gente foi fazendo adaptação para poder trabalhar online, para trabalhar com atingido. Então, é um material, sim, bastante interessante, que a gente já utiliza. A Cássia está falando assim, não consigo abrir a câmera. Se fizerem uma cartilha ou manual de metodologias e dinâmicas, penso que será muito interessante. Muito, muito. Gostei mesmo da ideia, vou falar com a equipe, com a nova equipe. Eles são animados. Dessa dinâmica, como é que é a questão da trilha? A trilha dialogada? Dialogada. Ela é muito utilizada, né, especialmente na agricultura. Né? Quando você precisa de entender o que acontece, gente. Eu não sei se vocês conhecem o DRP, vou falar um pouquinho para vocês do DRP, porque, no fundo, né, eu que trouxe isso para as ATIs aqui, e eu acho que o bicho pegou. Né? O que acontece, gente? O DRP é Diagnóstico Rápido Participativo. Ele foi desenvolvido especialmente para o pessoal que trabalha com planejamento agrícola, tá? Nas áreas de engenharia, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O que os engenheiros começaram a perceber? Eles começaram a perceber o seguinte, né? Que 5 anos de faculdade, 4 anos de faculdade,
não te faz conhecer mais o território do que quem mora lá a vida inteira, há séculos, né? O avô, o bisavô, né? Então, assim, você como técnico, você pode ter todo o domínio da técnica, da tecnologia, mas do território você não vai ter, né? Então, é a mesma coisa, assim, pode ser uma cidade muito parecida com Belo Horizonte, mas se alguém chegar de fora para trabalhar em Belo Horizonte, ele não tem noção do tanto que eu conheço Belo Horizonte hoje, né? E não porque eu sou geógrafa, porque eu sou moradora, porque eu já peguei ônibus, porque eu já vi, né? Então, o que eles começaram a perceber? Eles começaram a perceber que o planejamento que eles faziam, muitas vezes falhavam, né? Normal, né, gente? A gente trabalho humano, a gente falha mesmo, é normal. Só que a incidência era grande demais, e aí eles começaram a perceber o que era. É que eles não sabiam do território como as pessoas que estão no território. Então, como que ele vai planejar o território para o outro sem conhecer o que o outro sabe do território? E aí eles inseriram esse diagnóstico, né? E aí a área rural, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas nas áreas, por exemplo, de plantio de cana-de-açúcar, nós temos 70%, né, de população analfabeta, né? Até hoje, gente, até hoje, assim, né? Até o último censo que avaliou isso, que foi o censo de 2016, eu acho. 16, Porque é o censo agropecuário, né? IBGE, né? Então, é de 2016. E aí, o que eles perceberam? Era difícil, né? Como que você vai, né, fazer perguntas técnicas, essas perguntas e essas nomenclaturas que a gente aprende na faculdade, né? Com o morador que entende muito do lugar, aí a importância do conhecimento tradicional, gente. As pessoas, né, elas sabem muito, só que elas não sabem da mesma maneira que a gente aprendeu a sistematizar dentro da universidade. E aí eles foram desenvolvendo técnicas que as pessoas pudessem desenvolver, mesmo que elas fossem analfabetas. Então, usa desenho, né? Então, usa diagrama de Venn, usa caminhada dialogada. Então, o que é a caminhada dialogada, né? Você vai com a pessoa que conhece aquele lugar, pode ser grupo, pode ser uma pessoa só, e você vai passando pelos lugares que ela acha importante. E aí você descobre coisas que, às vezes, na faculdade você não consegue, né? Há uma diferença local do solo, então ele já sabe há muito tempo que naquele espacinho ali, que aparentemente, né, tem água perto, é planinho, e você vira e fala, vou plantar, não vai nascer nada. A pessoa já sabe. Ela está lá há 50 anos, ela já viu que alguém já plantou, já tentou e que ali não nasce nada. Tá? Ou que a incidência do sol ela é uma incidência que uma época do ano vai dar certo, outra época não vai dar certo. Né? E tudo isso você vai captando na caminhada dialogada, ao invés de você fazer um questionário, né, e ficar perguntando para a pessoa, você vai andando com ela e vai conversando sobre o lugar, né, que ela conhece muito melhor que você. Parece uma grande bobagem, gente. Eu sou geomorfóloga, né? Eu trabalho com relevo. E eu entrei em tanta fazenda, gente, sem nunca parar para tomar o café com o dono da terra. Né? Eu ia pedir licença, claro, porque eu sou uma pessoa educada, né? Eu não ia invadir os territórios sem, né? Eu ia pedir, mas eu não parava para ele para poder explicar, porque o que significa? Olha, para vocês terem uma ideia. Né? Olha o nome da minha dissertação, né? Análise dos depósitos superficiais cenozoicos do Médio Paraopeba. Tá? No fundo, olha o que eu fazia. Eu analisava cascaleira de rio. Cascaleira de rio. Quem é o dono da fazenda? Vai saber ou não vai saber onde tem cascaleira de rio? Claro que sabe, bastava eu saber explicar e conversar com eles. Ou seja, eu perdi muito tempo para poder fazer meu trabalho por não ter a noção
de que as pessoas conhecem muito mais o seu território do que eu não estava no meu território. E bastavam algumas perguntas e sentar e conversar, que isso iria acontecer de uma forma muito mais tranquila do que aconteceu de fato, né? Então, é nessa linha aí que todas as técnicas do DRP, então, elas são fáceis, sabe? Então, tem técnicas assim, eu quero saber, né, quais são as instituições importantes. Gente, nem sempre a prefeitura é a instituição mais presente dentro do território. Tem território em que o AA é mais importante do que a prefeitura, tá? Né? Então, e isso a gente só descobre conversando com as pessoas, porque, a princípio, a nossa lógica ela é muito linear, né? E a realidade não é linear, né, gente? Claro que não. Né? Ainda bem que não, né? Que cabe toda forma de conhecimento. Então, você tem sempre são formas de você estar dialogando com os participantes nessa troca de saberes, e você vai sistematizando esse conhecimento, você vai anotando. Exatamente. Para o DRP, normalmente, você tem que ter pelo menos 3 pessoas envolvidas. Você tem a pessoa que é a mediadora, a pessoa que vai dialogar, que vai animar, né, e fazer a reunião acontecer. Você tem o redator, que é aquele que está, né, anotando as falas, e tem o observador, que é aquele que não está anotando as falas, mas está anotando questões que estão acontecendo e que são importantes para a gente interpretar. Depois você junta tudo isso e aí você vai sistematizar esses dados e essas falas que aconteceram durante as dinâmicas. E aí vocês devolvem para eles e fazem uma outra rodada? Sim, sempre devolver, gente, até para que eles, né, no nosso caso da TI, por exemplo, né, nós fizemos as reuniões, né? Pra vocês terem uma ideia, teve uma das reuniões que tinham 250 pessoas, né? Então, claro que não eram 3 técnicos, era toda a equipe que depois veio a ser coordenadora, né, dentro da TI, porque era a equipe que estava levantando os dados para fazer o plano de trabalho. Eram 14 pessoas, né? Nós fizemos vários grupos, né? Cada grupo chegou à sua consideração final, nós fizemos uma devolutiva no dia, né? Falando, então, é isso, né? O que aconteceu, e depois nós voltamos para poder ver, olha, gente, é isso aqui mesmo? E aí eles validaram os nossos dados para que a gente pudesse fazer o plano de trabalho. Interessante, né? E nessa mobilização, assim, quando vocês chegam na localidade, vocês normalmente chegam por meio de alguém, né? Sim, no nosso caso, como o projeto Manualzão ele sempre foi participativo, uma das primeiras coisas que ele fez, né, antes mesmo de, né, ser uma coisa assim muito comum aqui no Brasil, já existia na Europa, mas aqui no Brasil não, né, ele foi formando os núcleos Manualzão, né? Então, eram núcleos de mobilização social. Então, assim, na bacia do Rio das Velhas como um todo, nós ainda temos esses núcleos. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente já tem um conhecimento, a gente procura as lideranças desses núcleos, a gente conversa com eles sobre a possibilidade, né? A gente entende qual que é a dinâmica atual no território, para ir marcar uma reunião com a comunidade como um todo, mas a gente trabalha normalmente por meio de indicações e de vivências que a gente já tem do território. Ah, sim. Interessante. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Que eu estou fazendo aqui, mas estou aberta, porque são vocês aqui que são os protagonistas. Gostaria de fazer mais alguma pergunta, Eduardo? Feni? Está ouvindo, Eduardo? Eu estou ouvindo, professora Antônia, mas estou muito satisfeito de ter ouvido a Márcia hoje. Muito aprendizado, obrigado, viu?
Sabe que me chamou uma atenção? Agora eu vou aproveitar aqui para fazer um comentário aqui. Normalmente é o momento de falar, né? Não de ficar, de perguntar, não de ficar dando opinião da gente. Mas eu gostei muito de pensar que a partir dessas tecnologias, né, o quanto sistematizam saberes do povo, e isso está muito na forma da gente pensar e olhar para o saber popular como um produtor de ciência, de conhecimento, a valorização do saber que está ali, né? Quando o pessoal pede ali a cartilha, né? Me veio isso muito na cabeça. Eu falei, olha como produzem conhecimento, com uma linguagem acessível, coisa que a academia tem muita dificuldade de fazer, né? Então, que as nossas universidades sejam mais povoadas dos movimentos populares, né? Fiquei com essa partilha para fazer. Obrigado, viu, pela sua reflexão, Márcia. E fiquei muito feliz de ver a ASA, que é de um saber incrível, né? O trabalho da ASA, o que ela representa, né? E tem uma ligação com vocês, né? Muito importante, gente. Não só a ASA, mas como aqui em Minas Gerais, quem foi nosso parceiro muito importante foi a Caritas, né? A Caritas, ela é a grande responsável pela divulgação no norte de Minas Gerais. O nosso cisterneiro foi formado na Caritas, né? Então, tem essa parcela aí muito importante, né? De contribuição da igreja, né? Da Igreja Católica e dos movimentos sociais que a própria igreja ela acaba, né, propiciando. E é isso, gente. Assim, assim, toda vez, né, que eu pego uma boa literatura, né, sobre meio ambiente, de maneira geral, no mundo, ela preconiza como importante isso desde a Agenda 21, né, até o LEF, até o BOF, até o Boaventura Souza Santos, né, eles preconizam o diálogo de saberes, né? Então, essa história de achar que um sabe mais, outro sabe menos, nossa senhora, né? É uma arrogância acadêmica que a gente precisa de romper com ela. Precisa mesmo, porque, na verdade, são diferentes formas, né? O que a gente precisa estabelecer é uma forma de comunicação para que todos aproveitem desse diálogo, né? Nós temos coisas para passar para as comunidades tradicionais, mas as comunidades tradicionais têm inúmeras coisas para nos passar também, né? Vamos aprender a dialogar, né? Nós passamos por muito tempo numa ciência que se achava autossuficiente, né? E que... Ai, gente, minha bateria está acabando, só um minutinho. Alertou. Ai, resolvi. Tá? Mas que é isso, né? Nós precisamos da troca de conhecimentos, não só dos conhecimentos interdisciplinares, né? Hoje está aqui uma geografia falando, né? Num curso de metodologias do curso de assistência social? Não, aqui é um curso para pastoral, sabe? Da pastoral, da casa comum. Você que é assistente social. Eu sou socióloga, é socióloga. Porque a Nubia era assistente, eu achei que você era colega da Nubia. Mas é isso, né? Nós estamos aqui com pessoas que estão justamente propiciando essa troca, né, de conhecimento. Nós aprendemos demais, né, gente, com o pessoal, né, de diversas áreas diferentes. E a premissa é essa, a interdisciplinaridade e o diálogo dos saberes, né? A forma de aquisição de saber, ela não é uma só, né? Ela tem várias, e a gente precisa de aprender isso, que a gente tem todo mundo alguma coisa para aprender com todo mundo. Com certeza, com certeza. Gente, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Seni, que não fez. Regina, quer fazer mais alguma consideração? Tem gente que está sem microfone, então... Não, hoje eu achei até que a gente nem ia conseguir, eu acho que tá bom demais, né? O dia que começou, uma noite começou com tanta chuva, deu até... Tá bom.
É verdade. A Ceni falou que está aqui sem perguntas. Beleza, Márcia, só assim, para também uma observação, só agradecer e parabenizar, a Ceni está falando. A água se tornou um ponto tão central, eles falam, inclusive, que a próxima guerra mundial vai ser sobre a questão da água, né, Márcia? Sim, sim. É muito triste você ver isso acontecer hoje numa escala tão local. Tá? Porque até então era aquela escala internacional, longe da gente, né? Mas já acontece, gente, né? O Mar Morto está secando, né? O Tigre Eufrates, que abastece o Mar Morto, ele está todo represado, né? Então ele vai, né? Começa lá na Síria e vai, né? Então o pessoal que está na parte baixa dos rios, eles já estão sofrendo falta de água já há bastante tempo, né? Então conflito, né? Eu vejo assim lugares que tem exército tomando conta dos rios, né? Porque já é uma disputa muito séria. E isso, quando eu comecei a estudar, né, isso lá na década de 90, e que a gente jamais acreditava que algum dia a gente ia falar de crise hídrica no Brasil, gente. Nós temos 14% das águas doces do mundo, né? 14%. Então, assim, como que a gente pode estar final de semana sem água em Belo Horizonte, né? Porque estão limpando, porque estão não sei o quê, mas não, é porque a gente já perdeu 30% que vinha do Paraupeba, e aí as pessoas estão precisando se adaptar a isso. Então, é uma questão muito grave, né? E aquilo que eu comentei com vocês, né? Que nos fizeram acreditar que era infinito, né? Que bastava ter o ciclo e que a gente ia conseguir. Hoje a gente está vendo que a coisa não é bem assim. Né? Então, enfim. Muito importante, eu acho que é fundamental, porque sem água não há vida, né? É, verdade. Não há vida. Somos nós, né? O planeta continua aí, né, gente? Estourar, o mundo vai acabar por causa da água? Vai não, o planeta vai continuar, vai esperar ter água de novo, para poder dar laminha de novo, para poder ter plantinha de novo, porque a capacidade regenerativa do planeta é altíssima. Agora, nós demoramos mais de 4 bilhões de anos para existir. Ou seja, não é fácil ter ser humano, né? Ser humano, eu falava muito isso com os meus alunos quando eles não entendiam. Eu falava, olha, o jacaré da Lagoa da Pampulha bebe qualquer água, né? A garça que está lá também está bebendo, para ela está boa. Né? Agora, vai a gente beber aquela água lá, nós somos muito sensíveis, gente. Então, para poder acontecer todo o equilíbrio natural, para a gente existir enquanto espécie, não foi fácil. Não foi fácil. Então, agora, romper com esse equilíbrio é muito fácil. Para a gente existir. A gente não respira qualquer ar, a gente não bebe qualquer água, a gente não consegue se alimentar de qualquer maneira. Então, no fundo, quando a gente está falando que o planeta Terra vai acabar de existir, né, somos nós que vamos deixar de existir sobre o planeta Terra, se a gente continuar nesse caminho. Né? Mais ou menos isso. Isso é uma coisa que é muito cara para a gente, né, Eduardo? A Casa Comum, que é a organização que dá suporte a esses cursos que a gente está fazendo aqui. A Casa Comum é uma organização criada dentro da PUC, o Eduardo é um dos membros da Casa Comum. Eu sou professora da PUC, mas o Eduardo é um dos membros, né? Tem feito um trabalho muito na perspectiva da economia de Francisco e Clara, daquela perspectiva, né, de que nós moramos numa casa comum, de fato, né? E isso toca muito a gente, né, Eduardo? Toca. Isso é fundamental, né, Antônia? E a importância de nos interligarmos mais com esses saberes, com essas práticas que vocês estão partilhando por aqui. É muito bom isso. Bacana. Márcia, eu gostaria... ajudei o pessoal, não ajudei, né? Nós fizemos juntos, isso é muito legal. No seminário do Plano Diretor de Belo Horizonte, tinha o pessoal aí da Casa Comum. A Raquel, acho que coordenou o momento que foi dentro da PUC, né? É verdade, a Casa Comum já estava lá. Um dos primeiros
eventos presenciais que teve pós-Covid aqui em Belo Horizonte, né? E foi muito bacana, gente, muito legal. Ai, Que que legal. bacana. Raquelzinha. Márcia, agradeço muito de coração, com afeto, essa sua brilhante colocação aqui. Estou muito impressionada. Acho que eu vou te chamar mais vezes para outras coisas. Estamos aí, gente. Eu Disponível, né? fico no pé de gente boa, viu? Quero agradecer muito, acho que todo mundo aqui ficou muito satisfeito, as questões aqui, as pessoas no chat estão te Eu não parabenizando. estou vendo o chat, tá, gente? Desculpa se tiver alguma coisa, porque eu não consigo. Eu até apertei aqui alguns botõezinhos, mas como eu disse para vocês, eu estou mais acostumada com o Google Meet, né? E aí eu apanhei um bocado da tecnologia. Não, mas foi muito bom, sem problemas, foi maravilhoso. Queria te agradecer por essa disponibilidade, né? Eu fui até muito corrida com você, mas queria te agradecer muito e dizer que realmente a Núbia tinha razão. A Núbia falou: você vai adorar a Márcia, te recomendou muito. Muito obrigada em nome da Casa Comum. Acho que o Eduardo também gostaria de fazer algumas considerações. Em meu nome, em nome da PUC. Vai lá, Eduardo, fale em nome da Casa Comum. Não, também agradeço, Márcia, a oportunidade que a gente possa construir muitas coisas juntas. Inclusive, uma coisa que, como Casa Comum, fiquei com uma coisa na orelha para conversar com a Antônia, com a Raquel depois, da gente poder, talvez, tentar depois sistematizar essa jornada das metodologias participativas em algumas linhas para provocar talvez um documento, uma cartilha, um pequeno livreto, né? E aí vem a importância das contribuições que cada uma vai trazendo, né, Antônia? Eu acho que... Boa ideia, Eduardo. A gente pode fazer uma PUC Manuelzão. O que você acha? PUC Manuelzão, Casa Comum. Legal demais. Top. Então, eu vou continuar te contatando. Quem sabe um dia, marcar um dia para a gente encontrar, conversar, inclusive com a Raquel, Eduardo. Para a gente montar e sai aí uma cartilha conjunta, Manuelzão, Casa Comum, PUC. Eu acho sensacional, adorei, Eduardo. Show. Viu? Então eu vou te procurar para a gente ir acertando as coisas, tá, Márcia? Com certeza. Pode me procurar que eu estou aqui, tá, gente? Muito obrigada. Agradeço a todos, viu, gente? Perdão, assim, né? A falta de jeitinho aqui para lidar com a tecnologia, mas estou aí à disposição. O que precisar, podem mandar depois, tá bom? Não tem problema? Um abraço a todos. Muito obrigada a todos, viu, gente? Um abraço. A Regina está te agradecendo e parabenizando também a oportunidade. Abraço a todos e todas, viu, gente?